Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora o programa Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje eu conto com a presença de Ricardo Alexino Ferreira, professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ele é doutor em Ciências da Comunicação. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Prazer estar aqui com vocês. Selma Moreira, diretora executiva do Fundo Baobá, único fundo brasileiro a estimular a equidade racial. Olá, Selma, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Muito prazer. Com os movimentos antirracistas tomando conta das ruas e das redes sociais nas últimas semanas, muitas questões sobre o tema surgiram. No programa de hoje, nós vamos falar do racismo presente na sociedade brasileira, mesmo que de forma velada por meio de comportamentos, falas e violências que são resultados de uma escravidão mascarada. Também contamos com as notícias da Rádio ONU, com a repórter Mônica Grayle, de Nova York, traz as principais informações do mundo. E o destaque do Observatório do Terceiro Setor, que direto da redação, com a repórter Júlia Pereira, fala das principais matérias que repercutiram no site do Observatório. Contamos com a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Selma. E você que está em sintonia aqui com o Brasil Cidadão. Barbárie, meu amigo Frank, nós vivemos uma nova barbárie na sociedade brasileira. Como sair desta situação, preservando o que ainda resta da nossa democracia? Olha, Joel, colocando essa discussão para o tema do programa de hoje, a questão do racismo, eu acho que, na verdade, a gente continua vivendo a barbárie que já vivia anteriormente, né? Eu acho que o caso lamentável acontecido com o George Floyd nos Estados Unidos, o que fez é despertar a atenção das pessoas aqui no Brasil, ou voltar a atenção para um tema que já vem há décadas, posso dizer que há séculos, né? Nos vitimando, né? Vitimando a sociedade brasileira. Porque, infelizmente, Joel, a minha visão, a escravidão foi terminada, né, digamos, naquele ato lá da princesa Isabel, mas, na verdade, ela permanece ainda no comportamento da elite brasileira, infelizmente. Falando de comportamento, Alexino, nós vivemos já há muito tempo a naturalização do racismo na nossa sociedade. Qual é a melhor forma de combatê-lo? Aí, assim, o tema racismo, né, a gente só pode entender como algo, ele é multidisciplinar, né, ele é multifacético, não é algo que se resolva de repente. Para se pensar o racismo é necessário mudar as estruturas sociais. Então, assim, é algo bastante complexo dentro da sociedade brasileira. É uma sociedade que, historicamente, ela tem uma série de problemas, né, de questões envolvendo cidadania, envolvendo direitos humanos, né, e o racismo é transversal a tudo isso. Não acredito que o racismo é algo que se resolva facilmente dentro da sociedade brasileira, né? Não quero ser pessimista, mas, assim, somente se resolveremos o problema de racismo quando resolvermos as questões de direitos humanos mesmo dentro da nossa sociedade. Fora isso, será muito difícil resolver. Eu acredito que todas as soluções são paliativas, né? Porque elas não resolvem de fato a situação. Então, nós temos aí um racismo institucional que torna o racismo ainda mais grave, né? Porque ele está institucionado. E aí, assim, fica muito difícil, né? Então, por isso que ele vai passar pela violência policial, ele vai passar pelo processo de exclusão, ele vai passar por estereótipos, o racismo vai passar pelos meios de comunicação. Então, é algo bastante permanente dentro da sociedade brasileira. Muito bem. Você concorda, Selma, que não há solução a médio prazo em relação ao racismo que nós vivemos na sociedade brasileira?
Eu concordo que é muito complexo, né, as soluções que precisam ser tomadas para endereçar o racismo, porque a gente está falando de uma prática de longa data, né, na nossa estrutura de sociedade. A gente, enquanto país, a gente tem mais tempo de prática escravocrata do que práticas de uma sociedade liberta e inclusiva. Então, a gente tem 388 anos de país numa situação de escravidão, versus 132 anos num regime de liberdade, né? E aí eu acho que quando a gente fala dessa liberdade, a gente fala das pessoas negras nesse contexto, que a gente percebe os efeitos do racismo de uma forma nefasta, sendo uma prática que hierarquiza, né, pessoas e permite que determinadas pessoas possam ocupar espaços, ter mais privilégios, acessar determinadas condições, e outras pessoas, as pessoas negras, sempre sendo deixadas para trás, com menos oportunidade, com menos possibilidade de desenvolvimento e inclusão de uma maneira global. Então, de fato, como o Ricardo ele bem disse, né, assim, o racismo ele é estrutural da nossa teia de sociedade. E sendo estrutural, ele estrutura as relações, né? A forma com que a gente se coloca na sociedade, a forma com que as relações todas são construídas. Eu tenho uma colega de trabalho, a Fernanda Lopes, que costuma dizer que o racismo ele afeta a forma com que a gente nasce, vive e morre. E eu acho que é disso que se trata, né? A gente percebe em muitos momentos da nossa vida os efeitos do racismo. Quais os principais comportamentos e atitudes racistas que temos no dia a dia, mas que passam despercebidos por já serem naturalizados? Bom, acho que essa talvez seja a questão mais crítica da nossa sociedade, né? A gente vive sobre o mito da democracia racial, que todos somos iguais, a gente, né, brasileiro é aquela população bacana, boa praça, cordial, então debater o racismo é muito difícil e, portanto, a gente acaba, por consequência, normalizando coisas absurdas. Então, a normalização desse processo, né, de hierarquização, a normalização, acho que é algo que é muito evidente para a gente, e nesse momento mais do que nunca, é a normalização de que determinadas vidas valem menos. Então, quando a gente vê vidas de jovens negros, né, sendo retiradas em função da violência na sociedade, e a gente olha e fala, mais um número que entrou para a estatística, que pena, sinto muito, mas olha, é assim. Esse é um dos absurdos que são inadmissíveis. Então, a gente acho que não pode, como sociedade, admitir a normalização de perder nenhuma vida. Todas as vidas importam. Então, começa sobre a violência, e aí a violência que eu estou falando aqui no sentido extremo, né, que é a retirada da vida, mas a gente tem processos, como eu disse, começam desde o momento do parto, né, esse equívoco, né, na leitura das mulheres negras como mulheres fortes, como mulheres que aguentam mais dor. Então, portanto, na hora do parto, já são privadas da mesma quantidade de anestesia, dos mesmos cuidados que outras mulheres. E, assim, por consequência, a gente vive uma trajetória de vida inteira que reflete essa normalização do mais forte, do que aguenta o serviço pesado. Então, vamos colocar ali nos serviços que são os serviços mais pesados, que não muitas vezes não demandam uma atividade intelectual. Pensando isso, né, de uma maneira exponencial, a gente consegue construir hoje e observar esse resultado na nossa sociedade de tanta desigualdade. Quando a gente olha para o mundo do trabalho, quem está ocupando as posições de liderança, quem está nas cadeiras de gerência, de diretoria, versus a mão de obra, a massa, né, que está executando as ações. Então, como equalizar isso, né? A gente no Baobá discute muito a importância, a necessidade de valorizar, de promover equidade. E quando a gente fala do debate a partir do lugar de equidade, é para que nós, como sociedade brasileira, primeiro, consiga entender o conceito de equidade, que tem a ver com combater desigualdades que são evitáveis e injustificáveis,
Portanto, a gente quer promover justiça. E promover justiça é pensar quais são as formas e mecanismos que nós, como sociedade, precisaremos ter acesso, precisaremos mobilizar, mudar, transformar, para o efeito desse racismo que é estrutural e estruturante, ele passe a ser reduzido, se não eliminado, que eu acho que essa é a meta, das nossas instituições, por consequência das pessoas que lideram as instituições, produz as políticas privadas, as políticas institucionais. Eu acho que segue por aí. Joel, eu teria uma questão para eles, acho que até dentro desse panorama apresentado tanto pelo Ricardo como pela Selma. Qual que seria o papel da educação, o papel da escola em procurar transformar essa realidade no Brasil? Alexino. Eu considero que a escola ela é fundamental, a educação é fundamental, mas a gente não pode esquecer que, ao se falar em educação e falar em escola, precisa saber qual a educação e qual a escola a gente está se referindo, né? Porque, geralmente, o tempo todo faz uma aclamação, né? A educação, a escola, só que tem que a educação nazista também ela era muito eficiente, né? A educação passada aí pelas elites, ela também é uma educação eficiente. Então, a gente precisaria discutir que educação a gente está falando, né? Porque não é algo automático dizer em educação que resolveram todos os problemas da sociedade. Pelo contrário, você pode ter sociedades que utilizam a educação para reforçar preconceitos, para reforçar o status quo, né? Como o que acontece, por exemplo, em vários tipos de sociedade, inclusive na nossa. Né? A gente tem a educação colocada sempre ali dentro do processo, mas é uma educação muitas vezes não transformadora, ainda mais numa estrutura governamental como a atual, né? Que qualquer tipo de educação um pouco mais reflexiva, mais crítica, é amplamente atacada pelo próprio governo, né? Então precisaríamos pensar que educação é essa que estamos falando. Agora, sem dúvida, uma educação que ela não leva em conta diversidades, que ela não leva em conta direitos humanos, que ela não leva em conta qualidade de vida, é uma educação, no meu ponto de vista, uma educação falha, muito falha, né? Mas, assim, eu penso que não só pensando a educação formal, né, a gente tem que também pensar a educação no seu sentido mais amplo, né? Assim, não é só aquela educação dentro da escola, né? Qual o papel dos meios de comunicação dentro desse processo, né? Como é que se dão as relações sociais, né? Tudo isso também são processos educativos que precisaríamos verificar. Precisamos combater a educação que consolida, né, os preconceitos da sociedade, em vez de questioná-los. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. Especialistas condenam o uso de força contra jornalistas durante protestos nos Estados Unidos. A Mônica Grady, de Nova York, traz as informações. 2 especialistas em liberdade de expressão das Nações Unidas da Organização dos Estados Americanos, OEA, condenaram o uso da força policial a jornalistas que cobrem os protestos contra racismo e brutalidade policial nos Estados Unidos. A nota é assinada pelo relator da ONU para a promoção e proteção do direito à liberdade de opinião e expressão, David Kaye, e pelo relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos na OEA, Edson Lanza. Os especialistas dizem que receberam inúmeras denúncias de jornalistas atacados, perseguidos, presos e detidos enquanto cobriam protestos contra o racismo e a brutalidade policial no país. Segundo eles, a polícia tem o dever de garantir a segurança dos jornalistas e proteger o direito do público de receber informações. A imprensa desempenha um papel essencial de vigilância nas sociedades democráticas. David Kaye e Edson Lanza fazem vários pedidos às autoridades federais, estaduais e locais sobre a proteção dos profissionais de imprensa no mais alto grau. Segundo eles, as autoridades devem evitar o uso ou ameaça de força que é proibida pela Lei Internacional de Direitos Humanos e contrária aos melhores padrões de policiamento. Aqueles que violarem essas regras devem passar por processos disciplinares e serem levados à justiça. Os especialistas afirmam que classificar os meios de comunicação como inimigos do povo
contribui para um ambiente de hostilidade e intolerância. Ambos os relatores estão profundamente preocupados com a militarização da polícia, que afeta o direito de reunião pacífica, limita a capacidade da imprensa de cobrir protestos e faz com que os agentes vejam os manifestantes e jornalistas como beligerantes. Por fim, os relatores incentivam fortemente um processo de desmilitarização da polícia e afirmam que vão continuar monitorando a situação e em contato com as autoridades. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Muito bem, Frank, está aí. Os especialistas parece que estavam falando da realidade brasileira. Exatamente. Não precisa mudar nada, né? Parece que foi feito sob medida para a realidade do Brasil. Muito bem. Nós continuamos nossa entrevista com o Ricardo Alexino Ferreira, falando hoje sobre o racismo na sociedade brasileira. E a Selma Moreira também, que está presente aqui no Brasil Cidadão de hoje. Alexandre, eu fiz uma pergunta para a Selma sobre as atitudes racistas que nós temos no nosso dia a dia. Eu também gostaria de ouvi-lo. Que a gente incorporou, naturalizou e não percebe, e isso se faz não só com a população negra, também com judeus também, né? Existem alguns termos que são utilizados. De que maneira nós começamos a tomar consciência dessa realidade? De que maneira, por exemplo, a imprensa brasileira pare de repercutir esses termos que são oriundos de um momento que a gente quer esquecer, que é a escravidão aqui no nosso país. O racismo, eu penso que é algo endêmico, né? É algo que sempre esteve presente praticamente em todas as sociedades, e só que nós temos aí o racismo em menor e maior grau, né? E o racismo, principalmente dentro das sociedades contemporâneas, né? Não que no passado não houvesse, mas a transversalidade com a questão econômica ela é muito forte, muito presente, né? Então, se a gente for... Hoje, inclusive, existem alguns termos na compreensão do racismo que são bastante interessantes, né? Um seria entender o racismo a partir da utopia, né? O que seria a utopia? Você ter uma sociedade ideal, né? Aquela sociedade em que todos seriam iguais, aquela sociedade em que todos poderiam compartilhar, né, os seus direitos, os seus deveres, ou seja, uma sociedade considerada idealizada, que é difícil de se ter, é o que a gente chama até de não lugar, porque ele não existe. E o outro seria ver o racismo pela distopia, ou seja, entender que as sociedades, os seres humanos, né, eles carregam dentro de si aquilo que seria chamado de uma maldade, de uma intencionalidade, de uma crueldade, e a partir disso, a gente começar a pensar como lidar com essa situação. Eu acredito, inclusive, que a distopia ela é mais interessante para a gente entender o racismo, porque ela coloca a situação da realidade como é. Né? A situação de que um ser humano ou de grupos de seres humanos, eles querem tirar proveito dos demais, eles querem fazer dos demais uma espécie de máquina de lucro. Então, assim, eu acredito hoje que entender o racismo pela distopia, ou seja, somos sociedades distópicas, somos sociedades marcadas pela maldade, pelo egoísmo, pela ignorância, pela sujeição do outro, aí sim, a gente poderia começar a pensar como o racismo ele poderia ser revertido dentro dessa sociedade. Por isso, inclusive, sem querer desfazer de forma alguma o pensamento do Luther King, eu acho que ele foi um indivíduo importante, mas ele é um indivíduo que os seus princípios partem de uma sociedade muito bem organizada, cristã e por aí vai, né, como era o pensamento dele. Por outro lado, o Malcolm X ele parte de um princípio de uma sociedade distópica, uma sociedade má, uma sociedade perversa. Tá? Eu prefiro hoje analisar o racismo pelo viés do Malcolm X, tá? Porque enquanto estivermos pensando que a sociedade ela simplesmente está num processo de desequilíbrio, mas que as pessoas são boas por si só, eu acho que o racismo ele vai persistir.
Eu acho que a gente tem que ver que é uma sociedade distópica, uma sociedade perversa, uma sociedade má, e que se a gente não põe controle sobre isso, ela vai cada vez mais se tornando isso. Basta ver o que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil. Então, a primeira coisa seria buscar a criminalização do racismo, a punição do racismo, entender que a sociedade, se deixar ela, por si só, naturalmente, resolver a questão da igualdade racial, da democracia, da busca da democracia racial, isso nunca vai acontecer. Então, é a criminalização do racismo e fazer o uso aí da justiça dentro desse processo. Uma das saídas é a criminalização do racismo no nosso país. Mas o Alexino citou Martin Luther King, Selma. Eu gostaria de que você me falasse a diferença entre o movimento antirracista norte-americano e o brasileiro, já que a morte do George Floyd comoveu o mundo, parou os Estados Unidos. E a morte do João Pedro, um jovem de 14 anos aqui no Rio de Janeiro, só está atendendo a atenção de movimentos em favor dos direitos humanos, ou outros, ou ONGs, né, que lutam pela igualdade racial. Por essa diferença, porque o que acontece com os Estados Unidos, que lá se movimenta o mundo inteiro em função da morte do norte-americano, e aqui a morte do João Pedro é mais um negro que morreu nas mãos do Estado? É muito fácil da gente conseguir entender. Historicamente, o Brasil ele é um país muito marcado pelas ideias das elites e pela manutenção do status quo, do poder. Se historicamente a gente for fazer um passeio pela história do Brasil, a gente já começa a ver qualquer tipo de movimento social que aconteceu no Brasil, né, em toda a sua história, ele é criminalizado. Por exemplo, a gente fala revolta da Farroupilha, revolta da Chibata, e por aí vai. A gente nunca fala movimentos sociais na história do Brasil. Todos eles são colocados como revoltas, insurreições, isso historicamente. E quando a gente chega na contemporaneidade, é interessante que a mídia, a imprensa, né, como essa narradora da contemporaneidade, ela vai seguir o mesmo modelo. Você pode ver que qualquer tipo de movimento social envolvendo trabalhadores, a própria imprensa, ela criminaliza. Então, por exemplo, vamos supor, motoristas fizeram greve. As manchetes, quase todas que saem dentro da imprensa milhões a pé por causa de greve de motoristas de ônibus, né? Já criminaliza, já coloca como sendo algo ruim. Pouquíssimas vão falar, motoristas fazem greve por melhores salários, né? Então, assim, essa questão de tudo aquilo que seria social ou que vai questionar o status quo, geralmente no Brasil é criminalizado. E isso vai por todas as áreas. Então, assim, nós já tivemos crimes absurdos e muito piores do que vem acontecendo hoje nos Estados Unidos com a violência policial, e a população simplesmente se cala, inclusive a população negra, o que é mais assustador ainda, né? Não há uma paralisação, não há uma crítica a esses modelos que estão aí. Então, nós somos um povo que lidamos muito mal ainda com a questão social dos movimentos sociais, mesmo porque eu acho que a questão dos direitos humanos, eu penso que as organizações trabalhistas, elas estão cada vez mais enfraquecidas. Então, o que nos difere muito dos cidadãos norte-americanos, dos cidadãos estadunidenses para os cidadãos brasileiros, eu acho que é a consciência daquilo que seria cidadania. E mesmo nesses países, né, como no caso dos Estados Unidos, né, tendo essa consciência de cidadania, esses tipos de barbaridades acontecem, né? Imaginem um país em que esse tipo de pensamento não está consolidado. Muito bem, quero ouvi-la, Selma. Tá bom. Bom, eu vejo muita associação, né, com a gente avalia e estuda a sociedade estadunidense. Eles começaram a dialogar ações afirmativas, a inclusão da população negra na década de 60. Né? Aqui no Brasil, a gente começa a dialogar e falar de ações afirmativas no ensino em 2012.
Acho que primeiro, né, esse espaço de tempo mostra muito sobre a capacidade de desenvolvimento das pessoas que compõem a sociedade como um todo, na democracia de forma geral. Eu acho que, para além disso, né, quando a gente olha aqui para o Brasil e percebe também como pode, né, essas desigualdades numa composição de população onde a gente é maioria, né, somos 55,8% aqui no Brasil, e nos Estados Unidos é a minoria da população, e mesmo assim a gente percebe essa minoria ocupando cargos no judiciário, no legislativo, nas empresas, nos mais diversos espaços de poder, e aqui, em função da nossa história, de como a nossa sociedade foi composta, esses mesmos espaços, essas mesmas oportunidades não foram dadas para a população negra. Então, a gente segue, né, num discurso equivocado, eu diria, né, de meritocracia, de quem tem mais oportunidade, de quem se esforçou mais, merece ter esses espaços e seguindo nesses espaços. E aí a gente vê, na verdade, a repetição de ciclos de famílias que tiveram privilégios acessando os espaços de privilégio e tomando decisões que favorecem a manutenção desses privilégios. Então, enquanto a gente não conseguir, né, como sociedade, entender que isso não é natural, que isso é um absurdo, precisa ser corrigido, e para a gente pensar nesses espaços de correção, né, como é que a gente inclui, eu acho que o alerta é, como é que a gente faz para ter uma sociedade mais inclusiva e diversa? Como é que a gente faz para tomar decisão, que essas decisões elas sejam feitas a partir da leitura de um mundo que incluam todas as pessoas de forma justa e equânime? E aí eu acho que a gente tem muito que andar nesse sentido ainda, porque o racismo, ele é tão absurdo e ele constrói as relações de uma maneira que faz com que, muitas vezes, a população demore para assimilar esses processos, em função dos nossos processos educativos, em função de todas as mensagens que a gente recebe. Afinal, não somos uma ilha, então a gente recebe mensagens da mídia, a gente recebe, de várias formas, mensagem que, tipo, ser negro não é bom nessa nossa sociedade. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, a gente está vivendo um momento de ver essa movimentação no mundo, que, assim, são os negros, são os não negros, todo mundo falando, essas vidas, elas têm valor, elas importam, e vamos lá, vamos lutar junto. Então, quando a gente vê essa movimentação acontecendo, eu acho que, assim, tipo um arco-íris, sabe? Tem uma esperança, tem um potinho de ouro ali no final, que a gente está olhando para isso como sociedade, falando, caramba, a gente precisa estar atento, a gente precisa cuidar, ser cuidadoso nesse sentido e ser transformador nesse sentido. Então, eu acho que tem um movimento geracional que não dá para continuar fazendo igual fazia. Assim, a população negra está amplificando sua voz. Acho que aqui é um exemplo, né, dessa possibilidade de dialogar e da gente ser protagonista da nossa história, da gente contar a nossa história, porque acho que a gente vem por anos sendo objeto, né, e não sujeito. Somos sujeitos. Somos sujeitos da nossa história, somos sujeitos da nossa política, somos sujeitos da nossa luta e queremos, sim, aliados. A gente não está sozinho, o racismo a gente não criou, a gente sofre as consequências do racismo e a gente precisa de todo mundo para resolver esse problema junto conosco. Então, acho que a gente tem que implicar, né, e buscar a responsabilidade de todos que querem construção de uma democracia mais justa. Então, vamos buscar quem são os nossos aliados antirracistas, vamos buscar quem são as empresas, os governantes, como é que a gente faz essa transformação, porque isso vem de muito tempo e nesse ritmo aqui a gente ainda vai ficar muito tempo nessa história. Então, não é justo, não é correto, e se não é justo, não é correto, a gente precisa transformar. Então, acho que é isso, assim, como é que a gente implica todo mundo? Todo mundo, das pequenas ações, da desnaturalização das pequenas ações. A gente não pode ver mais uma morte, né, de um jovem, de uma criança, de uma mulher, e ver isso virar estatística e achar que está tudo bem, porque a gente já assimilou a estatística da violência, a gente já assimilou as pessoas morrendo perto da gente, a gente já assimilou as pessoas sendo presas, né, esse encarceramento absurdo, porque, olha, puxa vida, é assim nas favelas, é isso que a gente assimila lendo a comunicação. Então, como é que a gente desconstrói, porque isso não é normal, como é que a gente desconstrói essa leitura de mundo que estigmatiza a pessoa negra? Então, a gente não quer continuar sendo uma população estigmatizada. A gente quer ser sujeito das nossas próprias vidas, a gente quer dignidade em viver e ter plenitude na nossa vida. E isso eu acho que a gente está
num caminho e ver esses movimentos, eu acho que traz um pouco desse movimento. A gente aqui está indo num outro ritmo, a gente está indo num outro ritmo, é Brasil, a gente está indo num outro ritmo, mas de colocar a pauta com mais afinco, né, e colocar a pauta com mais afinco nos protestos, nas mesas de tomada de decisão, em cada uma das negociações, quando a gente vai pensar como é que eu elaboro o meu voto, quem vai ser digno de merecer o meu voto, está falando comigo, está falando com os meus problemas aqui na minha comunidade, dialoga com o que são as minhas necessidades em termos de saúde, educação, acesso ao trabalho. Eu acho que a gente precisa aprimorar essa consciência crítica. Quando eu vou consumir um produto, além de ter os negros que tem um ou outro pipocando na publicidade, a gente tem negro tomando decisão? A gente tá em que lugar, né, nessa? Então, eu acho que tem um termo que a Liliane Rocha ela fala que é diversity washing, que é assim, o quanto de verdade você está praticando diversidade, ou você só está construindo um outdoor bem bacana para as pessoas acharem que você, de fato, é inclusivo e está fazendo algo legal e que isso vai te proporcionar mais vendas, né? Uma imagem, uma reputação bacana. De verdade, assim, na essência do seu negócio, na essência da sua filantropia, né? Falando aqui de um campo que eu atuo, você está falando filantropia no Brasil, está dialogando com as questões raciais? Você está dialogando com o movimento social negro? Você está entendendo o que é a demanda dessa população ou você está impondo a sua agenda? Você está escutando quem está no campo, quem está militando, quem está pesquisando sobre isso e, a partir daí, construindo ações em parceria, em conjunto, que sejam de fato transformadoras? Eu acho que a gente está falando de um país que exige mudanças sistêmicas. Mudanças sistêmicas, elas não são simples, são complexas e demandam a participação de muitos atores. Ô, Franklin, bom, muito bem, tá aí, Selma. Antes de eu chamar a nossa repórter, Franklin, a Selma falou da representação de busca de votos. Os negros são a maioria da população brasileira, mas estão subrepresentados no parlamento brasileiro. Dos 513 deputados, apenas 125 se declararam negros e pardos. É um absurdo, né? Realmente. Aí se mostra claramente o abismo que há na sociedade brasileira. A população negra é a maioria da população e, no entanto, ela está extremamente subrepresentada no parlamento. Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Júlia Pereira. Bom dia, Júlia. Bom dia, Joel. Bom dia para todo mundo. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Quais as informações que você traz? Bom, hoje eu trago uma informação sobre o trabalho escravo que ainda é realizado no Brasil, embora muita gente ache que já foi abolido e não exista mais. Um levantamento realizado pela ONG Repórter Brasil apurou que a cada 5 trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão, 4 eram negros. Esses dados foram coletados entre 2016 e 2018. E, além disso, a maior parte, além de ser negra, também são homens, jovens de 15 a 29 anos, e a maior parte são de estados do Nordeste. Muito bem, Júlia. Essa é a realidade brasileira, que a cada dia nós somos confrontados. Alguma pergunta aos nossos convidados? Sim, eu quero deixar uma questão aqui, que é sobre lugar de fala. A gente ouve essa expressão e muitas pessoas, eu falo numa condição de uma mulher branca sobre isso, que eu ouço muitas pessoas também brancas falando que não se acham no direito de falar sobre racismo porque não é o lugar de fala. Eu queria entender se isso em algum momento chega a ser uma forma de você se omitir da questão, né? Então você tirar o seu da reta, digamos assim. Eu só quero propor essa questão mesmo para os convidados. Ótimo. Mais alguma informação? É isso nesse programa, então a gente volta nos próximos. Um grande abraço a você, obrigado pela sua participação. Essa foi a repórter Júlia Pereira, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Alexino, começamos com você. É uma forma de racismo a gente falar, não é a minha fala essa? Bom, levando em conta que racismo não é só uma questão de negros, é uma questão da sociedade como um todo, eu acredito que todos... Primeiro, assim, eu gostaria de
de rever esse conceito, né, que é um conceito que está muito aí sendo muito falado, muito na moda, né, assim, o lugar de fala, né? Eu acredito que, em tese, na minha opinião, todos têm que ter lugar de fala em sociedades democráticas, né? O que eu gostaria de reforçar é que é necessário também muitos terem o seu lugar de escuta, né? Ou todos também terem um lugar de escuta, né? Então, assim, dizer que só se pode falar sobre alguma coisa aqueles que estão passando por aquilo, aqueles que teriam esse lugar de fala e são aqueles únicos que podem falar, eu acho que é um equívoco quando a gente está trabalhando ideias e se está trabalhando pensamento. Inclusive, na própria USP mesmo, teve um determinado momento histórico lá, uns 2 anos por aí, em que professores homens não podiam falar sobre movimentos sociais femininos, históricos, né? Então, assim, porque não tinham lugar de fala. E eu questionava muito isso. Olha, a gente está discutindo movimentos sociais. A questão envolvendo as mulheres dentro de uma sociedade machista é coisa também que o homem deve discutir, né? Ele não tem que ficar só no lugar de escuta, ele tem que ter lugar de fala, até mesmo para que ele possa propor mudanças dentro do próprio grupo a que pertence. Então, assim, o termo lugar de fala, eu acho que é um termo que ele é muito interessante dentro das construções utópicas, né? Então, uma sociedade perfeita em que aqueles que são discriminados podem falar, aqueles que não são têm que ouvir. Será que é assim mesmo? Será que a nossa sociedade ela funciona desse jeito? Será que o racismo é uma questão, é um problema dos negros ou é um problema da sociedade como um todo? Às vezes eu acho que o racismo é muito mais problema dos não negros do que dos negros. Porque a questão do racismo, ela se torna uma tormenta para os negros, porque os não negros fazem disso um drama para os negros, né? Então, dizer que o lugar de fala para discutir o racismo só seria do negro ou dos grupos que sofrem racismo, eu acho que é um equívoco, eu acho que é retirar a responsabilidade da sociedade. Agora, o que é necessário dentro das sociedades, e de todas as sociedades, é também um lugar de escuta, né? Então, se ouve, se debate, se fala, procura alguns tipos de soluções, mas a partir daquilo que a sociedade é. O racismo ele é muito confortável para muitas sociedades, para muitos sistemas econômicos, né? O sistema brasileiro ele é perfeito, então ele discrimina pessoas, coloca essas pessoas como mão de obra reserva dentro de um mercado e a riqueza ela vai seguindo sem precisar ser distribuída. Então, eu acredito com a pergunta que foi feita, né, a respeito do lugar de fala, acho que o conceito ele precisa ser revisto. O conceito lugar de fala, eu acho que ele apresenta muitas falhas epistemológicas, né, porque assim, se parte do princípio que, tendo lugar de fala, tudo se resolve, quando não se resolve, né, e eu penso que os problemas sociais constituem como problemas de sociedade como um todo. Agora, o que não significa que, por exemplo, um homem, em relação à questão das mulheres, que ele não vá ouvir o que essas mulheres têm a dizer. Que uma pessoa não negra, uma pessoa branca, ela vai emitir as suas opiniões a partir do seu mundo, sem ouvir o que esses grupos têm a dizer. Então, eu acho que uma sociedade que está buscando talvez um caminho de democracia, é fazer o uso da escuta e da fala de uma maneira saudável. Você concorda, Selma? E eu queria que você fechasse o teu raciocínio respondendo a pergunta. Qual é o papel dos brancos na luta antirracista? Eu acho que nesse sentido, né, é fundamental que a gente consiga fazer essas associações, porque, como bem dito, o problema do racismo é um problema da nossa sociedade, então todos estão implicados na construção de uma solução. E aí, quando a gente, né, fala desse processo, né, de lugar de fala, quem ocupa que lugar na fila do pão, eu entendo que passa muito por pensar quem assume o protagonismo em determinados momentos. Então,
para pensar no diálogo sobre racismo, né, é fundamental que a gente tenha a capacidade de escuta para entender o que é essa população que vem por anos, né, sofrendo esse tipo de discriminação, preconceito, né, ou os efeitos do racismo na sociedade, tem como demanda, tem para colocar. E aí eu acho que nesse sentido, né, a partir do que são as colocações da população negra, das organizações, do movimento social negro, onde é que o racismo afeta, né, na possibilidade de vida com dignidade, né, dessa população, no caso das mulheres também. Então, é a partir desse lugar, a gente fala, bom, tá bom, essa é a demanda, a gente precisa de aliados. E aí eu acho que nesse momento a gente está dialogando com os não negros, a gente está dialogando com toda a sociedade, e a gente precisa de aliados para solucionar isso, e a população não negra, ela entra nesse sentido, né, de entender, a partir do entendimento, não é assim o que eu acho, é a partir do entendimento dessa população que vivencia, que relata, que estuda, que pesquisa tudo isso, está apresentando esse encaminhamento, bom, ótimo. Eu, como pessoa não negra, antirracista, né, feminista, então, vamos lá. Quais são as pautas desses grupos? E como é que, a partir desse meu lugar de privilégio, eu posso dialogar com os meus pares? Porque existem conversas, né? Que são as conversas que a gente tem daqui. São conversas muitas vezes difíceis para alguns grupos. Então, ter esses aliados que nos auxiliam nesse debate, na inserção de diálogos com grupos que aparentemente talvez não estejam abertos ou dispostos, né? Para muitos grupos, tipo, não, racismo não existe, a gente está nessa sociedade, a gente gosta de todo mundo tem direitos iguais, né? Bom, perante a lei, sim, mas vamos olhar na prática como é que isso está acontecendo, né? Assim, é só olhar para o lado, né? É só entrar num restaurante, é só entrar numa empresa e olhar, cadê, né? Cadê? Onde são as pessoas? Então, eu acho que nesse sentido a gente precisa sim da população como um todo, mas principalmente das pessoas que estão em espaços de poder simbólico e material, assumindo uma postura transformadora e antirracista para auxiliar na reverberação das nossas pautas. Então, eu penso a partir desse lugar. Muito bem, Franklin. Então, João, eu queria aproveitar e falar um pouco também sobre a nossa campanha, o Observatório na Quarentena, né? Nós, assim que surgiu a quarentena, o Observatório Terceiro Setor iniciou essa campanha que tem como objetivo ouvir os nossos leitores e seguidores sobre como eles estão se sentindo durante esse isolamento social, que ainda continua, apesar de certas aberturas, ele continua e se faz necessário pelo número de casos de Covid que tem aumentado na sociedade. E nessa nossa campanha, nós temos feito enquetes que são publicadas tanto no Facebook como no Instagram. Além disso, também nós estamos publicando vídeos com especialistas de várias áreas do conhecimento que procuram sanar dúvidas e compartilhar informações que são importantes para que nós consigamos passar por esse momento da melhor forma possível. E eu faço um convite para que as pessoas nos sigam em nossas redes sociais, tá? Seja no Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor, ou então no Instagram, @Observatório 3 Setor. E uma dessas enquetes que nós fizemos trata das fake news, né? Essa praga que avassala a sociedade brasileira, e não só brasileira, também outras sociedades, tá? E nós fizemos nessa enquete a seguinte questão: se nossos seguidores acham que o Brasil devia ter uma lei específica para se tornar crime a criação e o compartilhamento de notícias falsas. Nessa enquete, 92% das pessoas disseram que sim, que nós deveríamos ter essa lei. E entre as pessoas que se manifestaram, nós temos aqui uma manifestação da Lisandra Caetano, que é a que nos acompanha, né, de Uberaba, em Minas Gerais. E ela comentou o seguinte, que deveria sim ter essa lei, né, criar uma lei mais severa para quem for criador de fake news. E o povo brasileiro deveria ficar mais esperto quanto a isso, verificar se procede antes de repassar.
há sites para isso aqui na rede. Acho que é uma preocupação muito pertinente da Lisandra Caetano, né? As pessoas às vezes repassam uma série de informações, uma série de fake news, sem checar antes, né? Nós que somos jornalistas temos essa obrigação de checar tudo antes de divulgar. E isso é uma prática que não só o jornalista, mas também a sociedade de maneira geral devia fazer, checar antes de repassar essas informações. E eu queria aproveitar, Joel, inserir aqui uma questão que eu acho importantíssima, né? Eu até como um defensor das cotas nas universidades, né? Eu queria perguntar, tanto para o Ricardo como para a Selma, se já há alguns anos o sistema de cotas está implantado, se ele já surtiu o efeito esperado, se na verdade nós devemos incentivar ainda mais que as cotas fossem aprofundadas para eliminar esse abismo social que existe no Brasil. Há mais de 10 anos, Frank, já o sistema de cotas vem funcionando. Algumas universidades resistiram, né? Como a Universidade de São Paulo, mas os resultados são exitosos, né? Foi apenas uma parte da reparação que a população negra deveria ter tido, e não se discute isso na sociedade, mas eu quero ouvir os nossos dois convidados. Começando com você, Alexino. A questão das cotas, né, se a gente for olhar, as cotas sempre aconteceram na história do Brasil, né? Logo após, no final da segunda metade do século XIX, os europeus foram cotistas, né? E eles fazem questão, os imigrantes que chegaram aqui, eles foram cotistas, receberam terras, receberam benefícios do Estado para poder se manter. Então, a questão de cotas no Brasil não é uma novidade. Agora, a questão de cotas para negros no Brasil foi um elemento de grande resistência na história desse país, como é até hoje. Então, mesmo aqueles que foram europeus, recém-chegados ao Brasil, que foram cotistas, né, eles não acham justos que os negros que foram escravizados durante tantos séculos dentro do Brasil, que eles possam ter cotas, que eles possam ter alguns tipos de benefícios que acabem com essa desigualdade que foi tida aí. Então, quando a gente fala em cotas, né, o racismo ele é explicitado porque aqueles que receberam, imigrantes que receberam no passado, eles acham injusto que a população negra receba algum tipo de benefício, mesmo quando se constata que essa população trabalhou gratuitamente para a construção de riqueza do Brasil. A USP, por exemplo, ela foi uma das últimas universidades no país, públicas no país, a adotar o sistema de cotas. Foi depois de muito debate, depois de muita discussão, inclusive essa questão ela vai chegar dentro da universidade com os primeiros pesquisadores negros, com os primeiros professores negros, que ainda são muito poucos dentro da universidade, mas que trazem isso como um agendamento, como um debate, como uma discussão. A experiência que a gente está tendo com os cotistas, os primeiros alunos cotistas que estão chegando dentro da universidade, tem sido muito boa. Então, assim, são alunos muito competentes, mas também acaba reproduzindo um outro tipo de modelo, porque esses alunos cotistas que eles chegam, né, eles ainda estão numa situação um pouco melhor do que a maioria dos negros brasileiros, né, que não têm acesso à educação, que não conseguem nem chegar à universidade. Mas acho que já é um ponto, já é um passo. Tá? Isso pode provocar mudanças, Igual eu repito, a questão das cotas, a questão de colocar direitos humanos dentro do processo, dentro das universidades, ela não surge à toa. Ela surge com os primeiros pesquisadores e professores negros que começam a fazer isso, um agendamento dentro da universidade. Né? Hoje, por exemplo, a USP ela tem mais de 6 mil professores. Desse total, só 120 são negros. Né? Então, é um número muito pequeno. Repare que mesmo com o número pequeno, essas questões elas começam a entrar dentro da universidade. Imagina se esse número ele vai crescendo. Né? Então, eu acredito que elas são importantes, elas são necessárias, elas são importantes para se pensar a equidade social. Tá? Então, as cotas, não se pode pensar numa sociedade justa
sem você pensar na questão aí da equidade. Muito bem, Selma. Como é que é a sua visão em relação ao sistema de cotas, essa reparação a pequena, mas que já apresenta resultados, né? Sim, sim. Bom, eu vejo como essencial, assim, a gente, olhando para a nossa história, né, a gente começou tarde, mas vamos lá, né, a gente começa o sistema de cotas, né, em 2012, e ele ainda tem prazo específico, né, então tem 10 anos, que é muito pouco, né, a gente não está falando nem de uma geração, 10 anos para que a gente possa provocar e perceber possibilidades de transformação na nossa sociedade. Acho que a gente já observa, né, como bem dito, em muitas universidades, uma maior participação da população negra nas universidades. Acho que a gente tem que, como sociedade, pensar quais são os caminhos para a expansão, né, desse período, porque ainda não é suficiente, né? São poucos a condição de acessar esse lugar, justamente em função dos déficits anteriores na educação, mas eu acho que a gente tem que olhar para o anterior, então, como é que a gente prepara esses alunos para também estarem com todas as habilidades necessárias para disputar esse espaço, mas eu acho que a partir do processo de inclusão nas universidades, né, de acesso à educação, que também a gente possa dialogar cada vez mais com o próximo passo, né? Então, como é que a gente garante que a barreira da inserção no mercado de trabalho, ela deixe de ser uma barreira, né? Porque ainda hoje a gente tem, né, o último dado que a gente tem é uma pesquisa do Ethos, Concert, que fala do número de pessoas negras, então, em cargos de liderança, no quadro executivo é 4,7. E aí a gente pega e olha para um Brasil de 55,8%, então tem muita disparidade ainda. Então, Muita disparidade, talvez é verdade. a gente tem um desafio, acho que é de conseguir equalizar melhor em todas essas camadas. Então, na educação, na primeira infância, no fundamental, para que a gente consiga acessar a universidade em um volume maior, mais competitivo, mas também como é que a gente quebra a barreira do privado, como é que a gente quebra a barreira do mercado de trabalho, porque são tantas as imposições que faz com que a gente acesse a universidade e muitas vezes não consiga construir aí uma vida digna e justa, porque renda conta, né? Renda é essencial. Então a gente tem muita gente preparada e muitas vezes ainda nas posições de entrada, sem possibilidade de mobilidade social, sem possibilidade de desenvolvimento e retenção dentro das empresas. Então, programas de estágio e treinamento são ótimos. Essencial, necessário, mas é necessário de fato que as empresas, né, o mundo do trabalho perceba formas de desenvolvimento e retenção desses grupos, para que eles possam seguir se desenvolvendo e crescendo. Muito bem. Joel, estamos a 3 minutos para terminar exatamente, o programa. você vai me anunciar que nós estamos quase no encerramento do programa. Obrigado, Frank. O que a gente pode até mencionar em relação ao sistema de cotas é que ele precisa avançar. Você não é só colocar o negro na universidade, mas proporcionar a permanência dele para que ele conclua o curso, porque ele é fruto da desigualdade que existe no país. Então, é necessário que o sistema de cotas avance. Muito bem, eu tenho mais 4 minutos para fechar o programa. Eu queria ver se gostaria de resgatar a esperança com os nossos dois convidados. Eu queria mencionar, fazer um destaque especial em relação ao Alexino. Ele tem um programa importante na Rádio USP, Diversidade em Ciência, que ele aborda essas questões dos movimentos negros e o movimento que a academia faz em relação à discussão do racismo no Brasil e outros problemas graves que a população negra vive. Parabéns pela tua iniciativa, Alexino, já está há algum tempo lá, né? Mas, para fechar, vamos resgatar, é possível resgatar essa esperança nesse clima de ódio, nesse retrocesso que a sociedade brasileira vive? Começo com você, Alexino, rapidamente para a gente fechar. É uma pergunta tão difícil, sabe, assim, porque ela é uma pergunta que é transversal à existência mesmo, né, da nossa humanidade. E eu fico pensando, mais uma vez, trazendo a questão da utopia e da distopia. Na utopia, a gente pensa que tudo pode se resolver de uma maneira tranquila, porque as pessoas vão ter uma consciência social,
as pessoas elas vão ter compaixão pelas outras, assim por diante. Mas eu acho que pensar pela utopia, eu acho que é um risco, porque é você pensar no não lugar, né, naquilo que não existe. Agora, pensando na distopia, aí eu acho que uma das alternativas para a situação do Brasil é fazer como os negros, os afro-americanos eles fazem, né? É sair às ruas, é exigir, né? É lutar, é brigar, né? Não se tem como discutir com uma sociedade tão desigual e racista de uma maneira suave ou evocando a consciência dos racistas, né? Eu acho que é fazer como os norte-americanos sempre fizeram, né? Isso desde a luta pelos direitos civis, né? Grandes manifestações, grandes paralisações. É assim que eu penso. Selma, vamos resgatar a esperança, sonhando com o Brasil mais justo e solidário? Bora lá. Bom, eu sou uma otimista, né? Então, eu acho que a gente precisa e que tem possibilidade, sim, de transformar esse país num país mais justo, solidário, equitativo. E, para isso, né, olhar a população negra, que é a maior parte da população, como potência, como força para transformar essa sociedade. Eu acho que quando a gente ajusta, né, o sinal e olha para essa população e fala, bom, a gente como sociedade, como país, a gente precisa ser mais transformador, a gente precisa ser mais inclusivo e a gente só vai conseguir construir um lugar justo, bacana, mais seguro, né, com educação de qualidade, se a gente colocar todo mundo. Então a gente está esperando o quê para colocar todo mundo? Quais são os movimentos que a gente precisa fazer para que a gente transforme essa sociedade? Então, eu acho que vai ter lugar para tudo. Vai ter lugar para o espaço do protesto, vai ter lugar para as demandas da educação. A gente vai precisar associar esse caldeirão, né, uma alquimia de coisas para se fazer para que a gente transforme. Mas eu acho que o caminho é por aí, a gente tá seguindo um rumo, a gente precisa acelerar esse ritmo, porque deixar naturalmente, a gente não vai alcançar o que a gente pretende logo. Eu quero ver, eu quero ficar, eu quero assistir. Então, como eu quero assistir, eu quero que essas transformações aconteçam e aconteçam logo. Tomara que aconteça. Franklin, para a gente sonhar com um novo Brasil mais solidário, nós temos que conscientizar o homem branco. Uma tarefa verdade. que não é fácil. É verdade. Como os nossos, tanto o Ricardo como a Selma colocaram, o combate ao racismo não é só uma luta dos negros, é de todos nós. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Ricardo Alexino Ferreira, professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. A Selma Moreira, diretora executiva do Fundo Baobá, único fundo brasileiro a estimular a equidade racial. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.